Oi, gente, tudo bem aí? Hoje, aqui no nosso bate-papo, vamos conversar com uma pessoa muito agradável, meu pessoal amigo, para minha honra e minha alegria, que é o Nilson Leitão. O Leitão é um jovem de Mato Grosso, político brilhante, foi prefeito 2 vezes em Sinop, uma cidade eminentemente agrícola, muito conhecida pelo seu potencial agrícola e desenvolvimento que teve. Foi deputado federal também e presidiu a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a nossa grande instituição no parlamento que apoia intensamente a agricultura, a agropecuária e o agronegócio do Brasil. O Nilson Leitão preside hoje o IPA, Instituto Pensar Agro. Quero muito conversar com ele agora e discutir com o Nilson qual é a agenda do Instituto Pensar Agro, como é que ele está trabalhando nesse projeto. Nilson, uma alegria ter você aqui comigo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta inteira a favor do agro. E uma coisa, hein? O Nilson não é agricultor, não tem terra, mas apoia a gente por convicção. Nilson, boa noite, bem-vindo, né? Boa noite, nosso eterno ministro, professor, esse símbolo do cooperativismo brasileiro. Aliás, Roberto Rodrigues, eu sempre falo que é uma das vozes mais providenciais, coerentes do agro brasileiro para o mundo. Tem nos ajudado muito. Eu acho que ele, ao lado de Alisson Paulinelli, aí, são talvez os grandes atores que o Brasil deve aplaudir sempre. Eu agradeço aqui, dizer, nosso ministro, que o grande desafio esse ano é fazer com que 2021, que não tem eleição municipal e nem eleição em nível nacional, nós possamos aí virar a página de algumas agendas que são do século passado, né? Como é o caso, as três principais, que são essas três prioridades. E eu tenho dito que não pode ser tratado como prioridade, tem que ser únicas, porque não há tempo para tratar tantas num ano só, é a questão de regulação fundiária, licenciamento ambiental e a lei de defensivo agrícola. São três temas imprescindíveis para a agricultura, para o agronegócio, para a economia brasileira, na questão econômica e também social. Então, eu acho que esses três temas algo já bem organizado dentro do Congresso, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com o Ministério da Agricultura, o próprio Ministério do Meio Ambiente, com o governo, está bem afinado para isso andar com pressa. E agora já definido aí os seus relatores dessas matérias, principalmente as duas primeiras, que é a regulação fundiária e o licenciamento ambiental. Então, esses três temas. E uma agenda, que é uma agenda permanente, que não vamos deixar de debater, é a agenda ambiental, num ano em que vai ter 6 eventos internacionais, que culmina com a COP ainda em 2021. Então, esses 6 temas que trata da questão ambiental do mundo, é claro que o mundo inteiro sempre trata disso olhando para o Brasil. Então, é importante o setor e o Brasil discutir isso e aparecer com uma retórica nova, mais eficiente, mais organizada, e que, de fato, que a gente falasse honestamente, de forma intelectual, o que eles podem entender. Olha, Nilson, essa é uma agenda realmente forte, pesada e muito importante para nós. Agora, eleição não tem esse ano, mas a campanha já começou. Estou vendo todo mundo Com acertando certeza, sempre, né? ainda. Mas vamos lá, Nilson. Antes de a gente entrar nessa discussão da agenda, eu queria que você contasse para o nosso pessoal aqui do bate-papo o que é o IPA. O IPA é o Instituto Pensar Agropecuária. Ele foi criado em 2011 com a intenção de dar uma assessoria técnica, uma melhoria na qualidade das propostas do agronegócio e da agricultura e da agropecuária brasileira para o Congresso Nacional. A frente parlamentar começa a desenvolver muito fortemente a partir de 2011, né, a frente parlamentar passa a ser um grande substituto e um concorrente dentro do Congresso de algumas comissões e que passa a ser uma voz com esses parlamentares, lembrando sempre por que essa frente existe tão forte. Porque o Brasil, ele é agro na sua economia, mas a população é urbana, a grande maioria é urbana. E quando o parlamentar elege, ele se elege a grande maioria pelas cidades e acaba não entendendo direito, com todos os detalhes e necessidades, aquela necessidade do agro brasileiro. Isso era uma realidade lá atrás. Hoje, depois de 10, 12 anos, é outra realidade, depois de muitos atores venderem o agro com mais eficiência, como é o caso do nosso querido Roberto Rodrigues. Então, agora, esse instituto cresceu, não é mais um instituto de meia dúzia de entidades produtoras.
hoje são 45, a partir desse mês, 46 entidades, o Instituto Brasileiro da Indústria de Alimentos também passa a fazer parte a partir desse mês que vem. Então, são 46 entidades de todos os setores do agro, desde o produtor, como a ProSoja, a Abramilho, a Abrapa, que é do algodão, a ABA, que é da batata, do alho, da flor, da fruta, da carne, do boi, do suíno, do frango, mas também vem também a agroindústria, a Abiov, que representa as trade, a indústria de óleo vegetal, né, como a Biec, que é da carne, da exportação, como está a Abrafrigo, que são os frigoríficos, como está a Bimac, que é da máquina. Tem mais de 500 associados ali do setor de máquina, mas também tem a OCB, tem a CNA, tem a Sindiserve, que é da cerveja, a Bifumbo, que é do cigarro, enfim, todos os setores que produzem no Brasil, que geram emprego, estão dentro desse instituto, que a grande beleza dele é o conflito, né? Como está o produtor do café, está a indústria, que quer o café mais barato para comprar e o produtor querendo ele mais caro para vender. Então, é claro que esse conflito é que faz a beleza do Instituto, e o que nós fazemos é, de fato, construir e fazer propostas com a eficiência de uma lei auto-aplicada, uma lei eficiente, a desburocratização do Brasil para o setor. Quer dizer, democracia na veia, né, Nilson? É o Ali tempo negociando democraticamente os processos todos. Entra insumo também, defensivo, fertilizante, entra insumo. E crédito entra também, banco, essas coisas? Na verdade, o banco entra através da OCB e a ABAG, que está lá, né, Associação Brasileira do Agronegócio, que tem lá como filiados o Bradesco, o Santander, o Unibanco Itaú, estão lá dentro, né? Diretamente a instituição financeira, não, as suas fundações, sim. Então, elas podem participar, como é o caso da cooperativa. Mas está a Abras, por exemplo, Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja, está a CropLife, está a Sindiveg, que é os produtos defensivos vegetais. Então, você tem praticamente todos ali, da borracha, a Abrabor, que é uma nova associação, presidida hoje pelo ex-senador Armando Monteiro. Então, você tem o IBA, que é presidido pelo Paulo Artung, que é o ex-governador do Espírito Santo. Então, você tem todos os setores, praticamente, a BPA, todas elas ali, estão dentro dessa estrutura. Muito bem. Você é mesmo de um democrata habilidoso, que nem você, para tocar esse negócio aí, viu, seu? Sucesso lá para você nesse projeto maravilhoso. Vamos começar, então, com a tua agenda. Uma preocupação permanente entre os agricultores, entidades do agronegócio, é a questão da agenda ambiental. Como é que está a tua visão sobre esse tema hoje, esse ano aqui, particularmente esse ano? É tentar vencer algumas coisas que não foram vencidas. O CAR não conseguiu ser resolvido ainda, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é imprescindível para esse avanço que o Brasil precisa, né? A regulação fundiária está totalmente ligada à questão ambiental, por mais que alguns talvez não compreendam, mas quem é do setor passa a entender, porque precisa colocar o nome nos endereços dessas áreas que não tem hoje nome, que não tem documento, não tem escritura. O Brasil precisa desenvolver através da segurança do direito à propriedade, que é um tema milenar, centenário, aliás, é um tema que onde nasce o capitalismo mundial, está ali o direito à propriedade. Então, o Brasil está atrasado nisso no século passado. A agenda ambiental, ela vai além das questões que é debatido todo dia na imprensa, nas questões de queimadas, nas questões de desmatamento. Mas muito mais do que isso, porque a questão ambiental ela é a questão econômica, né, onde você vai discutir a questão mineral, a energia limpa, tudo está envolvido de uma forma direta. Hoje, as nossas indústrias, para funcionar na agroindústria, principalmente, por exemplo, a usina de etanol, uma indústria de etanol de milho, ela precisa da biomassa. A biomassa é o resto da madeira, o lixo da madeira, que também pode ser o lixo, o resto de outras coisas, mas tudo envolve a questão ambiental, que precisa ser regularizada e tratada de forma intelectualmente honesta. Esse é o grande problema. Querem o desenvolvimento econômico e parece que tem duas agendas e fossem dois países diferentes. É uma agenda aplaudindo o desenvolvimento do agro e, ao mesmo tempo, querendo travar o agro com agendas do século passado. Nós temos que destravar isso e a agenda ambiental, na minha opinião, ela está aí entre as primeiras. E o Brasil precisa falar para fora, precisa falar de forma muito mais forte, entendendo que nós não precisamos confrontar ou afrontar os outros países, porque nós somos o quê? Nós somos o balcão de alimentos para esse mundo. Não adianta querer brigar com ninguém, nós temos aqui convencê-los
e que nós estamos tentando fazer da melhor forma possível. Reconhecer que ainda precisamos resolver a questão do desmatamento no sentido da punição e de separar o joio do trigo, mas separar mesmo. Eu não tenho dúvida que se tiver qualquer produtor, que eu não acredito que tenha, qualquer pecuarista, qualquer empresário envolvido em desmatamento, isso não chega a um dígito de 1%. Então, isso é um tratamento com a polícia, não é um tratamento com a política. Então, a questão ambiental é simplesmente colocar na mesa de forma clara, com o peito aberto, abrindo o coração e abrindo todos os números para o mundo, porque nós temos condições morais e de legislação para poder mostrar para o mundo que trabalhamos de forma ecologicamente correta para ser economicamente viável. Agora, a importância da agenda ambiental nesse ano especificamente tem a ver com a COP26, né? Nós temos que ter uma posição muito marcante na COP26, né? Nós vamos trabalhar nisso aí na frente parlamentar do IPA? Isso, porque tivemos a alegria dos dois ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a ministra da Agricultura, sentarem à ponta da mesa semana passada e convocar as entidades todas para ajudar a construir essa retórica. Por que convocar as entidades? Porque, de verdade, o mercado aberto lá fora foi muito por força do setor privado, né? Muitos desbravaram com a ajuda do governo, do Estado, tudo, mas se atiraram a levar o nosso produto lá para fora, cheio de dificuldades, há 20, 30 anos atrás. E hoje as dificuldades disso, quem vive geralmente lá fora, é esse mercado privado, que às vezes na hora de entregar o seu produto tem algum problema de relacionamento devido às agendas do Brasil que não está acompanhando o que o mundo está cobrando. Então, nada mais do que legítimo quando o ministro Ricardo Salles e a ministra Tereza entrega às entidades a responsabilidade de ajudar a construir essa agenda, a ajudar a construir essa retórica, qual que é a estratégia para chegar na COP, qual que é a proposta que nós vamos fazer e o que é que nós vamos levar, de fato, de proposta de um Brasil que quer continuar sendo um dos países que mais vende alimento para o mundo, né? Então, esse debate é um debate que começa desde já, e eu acho que todos têm que estar envolvidos. Um momento em que o nosso ex-ministro Alisson Paulinelli está aí sendo um dos indicados para esse Prêmio Nobel da Paz devido à produção de alimentos no Brasil, tem tudo a ver para construir um discurso onde vai animar o mundo, onde vai ter mais respeito para o mundo, mas que bom que isso venha também de quem vende esse produto, que é da iniciativa privada, que são das entidades organizadas, que pode construir essa retórica com uma realidade bem mais próxima. E é importante porque tem a ver com a imagem do Brasil também, a imagem anda meio estragada lá fora por causa desse tema ambiental. Então, eu acho que um projeto bem feito, bem articulado entre o público e o privado, tendo visto a COP26, é muito importante. Vamos trabalhar nisso junto com você também aí, viu, Nilson? Mas, Deus quiser, você vai ser o nosso maestro lá, ministro. Muito mesmo. Vou tocar lá um violino com o máximo de galhardia possível. Mas vamos lá, Nilson. Há uma questão que está em todas as discussões de que eu participo hoje sobre o futuro do Brasil, é a questão da reforma administrativa. Como é que você, no IPA, está vendo isso? Como é que as entidades estão vendo? E como é que a FPA está vendo isso? Na primeira reunião que eu tive a oportunidade de presidir o IPA, foi a primeira coisa que eu disse. Falei, não adianta as entidades apenas sentarem para discutir os seus problemas paroquiais, né? E nem aquilo que harmoniza apenas o agro. O setor tem a obrigação de discutir o Brasil. E o Brasil é a reforma administrativa. Aliás, eu sugeri a várias entidades, se Deus quiser, nós vamos criar esse prêmio, você vai nos ajudar. Já tem vários deles que foi criado durante a história, mas nós vamos premiar os gestores eficientes que conseguem fazer uma boa gestão, com bom resultado, sem aumentar, sem colocar carga no bolso do nosso empresário, do nosso gerador de emprego. E como é que faz isso? Reduzindo o tamanho da máquina. Você precisa reduzir o tamanho da máquina. Eu me lembro que, ainda como deputado, eu apresentei uma PEC para reduzir a quantidade de deputados e senadores, né? Fazendo um cálculo, comparando com os Estados Unidos, que é um país que tem mais de 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, e tem menos deputados federais do que o Brasil, né? Tem 465 só, tem um orçamento 3 ou 4 vezes, ou 5 maior que o do Brasil, e tem menos parlamentares, tanto no Senado como na Câmara Federal. E foi uma ideia de falar, não, mas você está fazendo pouco demagogia? Não, não é isso. A ideia é tentar falar, o Congresso que vai ter que legislar sobre os outros poderes para fazer a reforma administrativa e mexer na estrutura dos outros poderes, precisa começar cortando pela sua carne. E cortando a carne é isso.
Só que a máquina pública é tão pesada, para o nosso, quem está nos assistindo entender, que se você fechar o Congresso Nacional em relação aos parlamentares, mandar os 513 deputados federais para casa, fechar todos os gabinetes, ligar luz, telefone, combustível, tudo. E hoje a Câmara custa 6 bilhões para o Brasil. Se você fechar tudo, mandar os deputados para casa, ela vai continuar tendo um custo de 5 bilhões. Então, 1 bilhão é o custo dos parlamentares, 5 bilhões é o custo da máquina que está ali dentro, devido a toda a estrutura que o Brasil veio construindo em toda a sua história, de país. Então, não dá mais para tratar a reforma administrativa pensando apenas no funcionalismo público. E também é importante entender isso, fazer essa readequação, modernizar. Não tem uma só prefeitura do Brasil, não há um só governo de Estado que se fizer uma auditoria na folha não vai economizar de 10% a 15% a 20%. Está comprovado isso. É só fazer auditoria que você vai comprovar. Tem gente que está recebendo folha de algumas prefeituras e Estado, talvez por falta de fiscalização ou até mesmo de atualização, que às vezes a pessoa já até faleceu. Então, tem absurdo. Tem uma boa piada que eu recebi, que é verdadeira, de um cidadão separado que pagava pensão e não sabia que a esposa tinha morrido há 1 ano e meio, a ex-esposa, estava pagando para a sogra. Então, é uma falta de fiscalização, e isso era funcionário do Banco Central, hein? Então, a falta de fiscalização deixa essa máquina, essa gordura crescente cada vez mais, então não é só funcionalismo. O Brasil, em 2017, pagou 2 bilhões de reais de aluguel. Tinha prédios do governo federal fechado naquele período, em 2015 para 2016. Então, essa economia é possível fazer. A reforma administrativa é um bom indicativo para fazer com que o Brasil destrave e tire suas correntes. E depois disso, paralelo, a reforma tributária. Aí você vai conseguir fazer a reforma tributária sabendo o tamanho real do Estado, sabendo que você já cortou de gordura, o que de fato é o tamanho do Estado brasileiro, para poder saber o que precisa aumentar para melhorar. Eu acho que esses dois temas, eles andam muito juntos, onde a reforma administrativa aprofunda, corte na carne, de forma radical, e a reforma tributária apenas a simplificação nesse momento. Se discutir as duas coisas juntos, infelizmente o Brasil vai ter preguiça de cortar na carne e vai ter um pouco mais de animosidade para aumentar imposto. Ô, Nilson, deixa eu contar um pouquinho para o nosso pessoal aqui, fazer uma traduçãozinha dessa conversinha curta aqui até agora. O que o Nilson está dizendo na reforma administrativa? Não é acabar com o funcionário público. Olha, eu fui ministro da Agricultura, eu conheci gente do Ministério da Agricultura da maior qualidade, técnicos com a competência extraordinária, que poderiam ser líderes em qualquer empresa, que estão lá trabalhando no governo, ganhando pouco e se dedicando com patriotismo ao nosso país, ao seu setor, que é o setor da agricultura e da pecuária. Então, eu conheci gente maravilhosa. Então, não, funcionário público não serve. Não é isso. É o que o Nilson está dizendo. É reduzir essa máquina, reduzir o peso da gestão, porque a máquina pública é muito pesada, e a eficiência também. Melhorar a eficiência do processo. Quer dizer, aí, não é simplesmente tirar para fora. Não, é realmente organizar de uma forma eficiente e correta. E aí também, Nilson, veio um tema paralelo com isso aí, a reforma administrativa, que é, na mesma linha de reduzir o peso do Estado e melhorar a eficiência, privatizações. Como é que você está vendo isso aí? Eu acho que o que pôde fazer pela caneta foi feito muito pouco. Uma parte da Petrobras, outra partezinha ali, mas o Brasil merece ser um pouco mais aguerrido nisso. Eu falo sempre dos bancos públicos, né? Banco público é uma decisão para atender o povo brasileiro, mas o crédito, por exemplo, o crédito rural que está dentro do banco público, a forma tratada eu não concordo. Eu acho que ela deve estar no mercado, ela deve ter uma concorrência maior, ela tem que ter acesso aos juros, com juros mais baratos. Então, eu sou a favor da privatização. Eu acho que quanto menor o governo e dando a participação, uma facilidade para o mercado, que é o caso do FIAGRO, que tem a intenção de incluir o agro no mercado de capital, porque ele precisa fazer isso, ele pode dar uma oportunidade, uma concorrência maior, menos juros, mais dinheiro que vai estar sendo ofertado no mercado. Então, alguns setores precisam ser privatizados. O governo está muito pesado, algumas estruturas desnecessárias, como está tratando a questão de Correios e outras coisas, o Brasil precisa reduzir o seu tamanho. A modernidade, eu ouvi de uma aula de um grande professor
da área de gestão, quando eu fui prefeito, e disse o seguinte, para os prefeitos principalmente, você quer dar suco de laranja para o seu povo, não compre o liquidificador. Você comprar o liquidificador, você tem que comprar o gelo, o recipiente, o transporte, você tem que armazenar, você vai fazer uma indústria em volta disso. E prefeitura não sabe fazer suco. Compra o suco pronto, que já tem alguém que sabe fazer isso. E no governo é igual. O governo tem que fazer os serviços essenciais, né? O restante, o mercado faz isso, a tecnologia faz, a concorrência é salutar, e essa privatização que o país tanto busca, que já iniciou lá atrás, com telefonia, concessões de energia, começou a fazer o mercado trabalhar com muito mais força, precisa acontecer cada vez mais. Eu, particularmente, não sei qual a sua opinião, eu não conheço tão profundamente, mas não tenho dúvida, por exemplo, que a Conab já podia ser privatizada, não precisava nem estar ali mais, não tem necessidade mais de ter estruturas tão grandes dentro do governo, e pode ter uma privatização maior em todas essas áreas. Sistema financeiro e sistema que gera energia no Brasil, tanto líquida ou outra, ela tem que ser, na minha opinião, privatizada. Esse tema da financeiro, citou aí, banco e tal, já no meu tempo no Ministério da Agricultura, eu já criei aqueles papéis todos, o CRA, o CDCA, o CWA, que eram mecanismos de mercado para ir paulatinamente substituindo o crédito rural oficial. No mundo não tem esse negócio de Banco dos Estados Unidos, Banco da Europa. É tudo banco privado. Por quê? Porque o seguro rural funciona e tem instrumentos de mercado que permitem o sistema privado financiar a agricultura com enorme segurança para todo mundo, para os bancos e para o produtor rural, com o seguro. Também fiz a lei do seguro rural com a turma da bancada ruralista, que me ajudou demais naquele período difícil lá que eu estava no Ministério da Agricultura. Então, é isso mesmo, tem que ir indo para a privatização, cooperativa de crédito. Hoje eu tenho quase 20% do crédito rural brasileiro, é um espetáculo, coisa que há 10 anos atrás ninguém nem sabia que existia. Hoje é um peso. Olha, meus amigos, se todas as cooperativas de crédito do Brasil pertencessem a um único banco, a uma instituição financeira, já seria o sexto maior banco do Brasil. Só atrás do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander. Veja a importância do privado e do povo, que são as cooperativas de crédito. Na verdade, é o terceiro, né, Roberto? Porque você não pode contar o Banco do Brasil e a Caixa, que é totalmente fomentado com dinheiro público. Pois é, né? mas ele não, ele concorre de forma privada mesmo. Né? Não, privado é o quarto, sem dúvida, é o meu quarto com grande competência. Mas aí isso me traz com a palavra que você falou aí agora. Falou em FIAGRO. E eu queria que você explicasse o que é o FIAGRO para o nosso telespectador agora. Ele é um fundo imobiliário do agro, né? Porque hoje o agro não está nesse mundo do mercado imobiliário, que o mercado imobiliário, o fundo imobiliário no Brasil tem mais de 770 bilhões. É um valor altíssimo. Se o agro entrar, vai passar de 400, tranquilamente. E isso você vai fazer o quê? O FIAGRO foi aprovado, falta sancionar, está para sancionar já pelo governo Bolsonaro, mas já aprovado na Câmara e no Senado, em que vai autorizar, né, criar esse fundo, ter uma gestão privada dele, você vai poder colocar a sua propriedade dentro desse fundo imobiliário, tanto para busca de recurso para investimento, como o próprio fundo, inclusive, pode ser seu parceiro da propriedade rural, para ser gestor da sua propriedade, melhorar a sua tecnologia, os avanços, fazer todo quanto é tipo de gestão, inclusive na área ambiental, na área administrativa, na produção, no comércio do seu produto. Então, ele é um instrumento onde você cria isso que você conheceu a vida inteira, que você é professor nisso, que é no cooperativismo. Então, é um fundo que pode estar cooperado ali com todo mundo. Se você sozinho vai custar com mais 10, você pode custar 4, porque você vai estar dividindo a parte do outro ou somando com a parte do outro. Então, é um fundo interessante, moderno, e que pode ter aí um novo alento para o setor de crédito do Brasil, mas também pode aumentar esse fundo imobiliário rural e, no final das contas, o objetivo é um só: incluir o agro brasileiro. O agro é tudo, inclusive o agroindústria e tudo. Incluir ele no mercado imobiliário e no mercado de capital. Ô, Nilson, qualquer pessoa pode colocar recurso desse fundo? Ou só pessoa física ou pessoa jurídica? Olha, ele pode, porque o produtor, a maioria é pessoa física, então ele pode sim, desde que ele tenha a sua garantia, ele vai dar a propriedade dele, vai ter ali junto, ele vai ser um parceiro daquilo, usufruir daquele fundo. Ele, através da sua propriedade, usufrui daquilo, de todo o montante que vai estar ali dentro.
Então, ele vai ter mais facilidade e menos burocracia, né, para ter acesso a recursos, que aí começa. O mundo inteiro está sobrando dinheiro, né? Só no Brasil que ainda está faltando. Interessantíssimo, porque isso moderniza as relações financeiras, joga o agro no mercado financeiro. Isso é uma coisa extraordinária, que Fantástico. pode criar. Eu assisti, quando era presidente da OCB, fui a Nova Zelândia uma vez. Lá tem um fundo de investimento que funciona da seguinte forma: um fazendeiro quebra por qualquer razão, geada, ou seca, ou mercado, qualquer problema, quebra, e aí ele tem que sair do mercado. Esse fundo vai lá e compra essa fazenda e contrata o dono a ser o gestor. E faz um prazo, durante, vamos dizer, 5 anos, com assistência desse fundo, assistência técnica, gestão, financeira, etc. O próprio dono da fazenda, que não é mais dono, o dono é o fundo, mas ele é empregado do fundo, então conta a fazenda dele, na casa dele, com a família dele, tudo lá. Se no fim de 5 anos ele recuperou a fazenda, do ponto de vista financeiro, estratégico, gestão, o fundo revende para ele o mesmo prazo pelo qual comprou dele. Agora, se aí não tem jeito mesmo, se ele não tem, é ineficiente, é incompetente, é incapaz, o fundo então assume e revende para uma outra pessoa do mesmo fundo. Então é um negócio interessante. O Fiagro vai dar uma caminhada por esse tema com uma vertente muito positiva na área da agricultura brasileira. Muito parabéns ao Congresso Brasileiro pelo Fiagro. É uma modernização extraordinária. Ô Nilson, eu queria tratar ainda voltando no negócio de crédito e tributação, etc., eu queria que você explicasse um pouquinho o que aconteceu com o convênio 100, que foi resolvido no Confaz da semana passada. Bom, o convênio 100, só para explicar aí para todo mundo, é um grande acordo, né, do Confaz, né, do Conselho do Secretário de Fazenda, onde mantém uma desoneração dos insumos agrícolas para o Brasil, defensivos, fertilizantes e tudo mais, onde não se cobra aí o ICMS desse setor, justamente para poder viabilizar o setor do agro brasileiro. Então, vem se mantendo isso durante todos esses anos, desde 1997, se não me falha a memória, e isso tudo vem se mantendo desonerado. Então, todo ano se reúne para manter como está ou para mudar. Esse ano teve um estresse danado, porque os secretários de Fazenda do Ceará e do Sergipe chegaram com a seguinte proposta de aumentar, de taxar, de aumentar 4%, de 0% para 4%, os insumos importados do Brasil. Com qual a intenção? A intenção de tentar fomentar o mercado nacional. Falando assim parece lindo, mas 98% que compra de insumo vem de fora. Então, fomentou, mas quem está pagando essa conta é o produtor. Então, na verdade, a proposta que ficou aprovada no último dia 12 foi aumentar em 4% os insumos importados, começando em 2022, 1% ao ano, até 2025. E reduzir de 7,8% para 4% o fertilizante nacional, que eram 7,8%, baixou para 4%, então ficou equilibrado 4-4 aí, 4% para o ano que vem, 4% para até 2025 o importado. Mas é uma luta ainda que o setor vai tentar mexer no ano que vem, porque ainda não há esse espaço para poder onerar esses insumos no Brasil inteiro. O que precisa fazer é dar incentivo ao mercado nacional, para que ele possa crescer, ter pesquisa e tudo mais, mas não em detrimento do que se compra e se usa hoje do mercado de importação. Aí mexe com comércio exterior, mexe com balança, mexe com acordo comercial, tem uma série de coisas aí que envolve tudo isso. Onerar o Brasil nesse momento, onera só o produtor, ninguém vai pagar essa conta, é só o produtor. Então, esse é o discurso. Então, nesse momento, nós estamos salvos. Até 2022, ainda continua como está, mas a partir de 2022 está aprovado que vai ter uma oneração de 1% para esse caso do produto importado. É um problema, porque, no fundo, é o que você disse aí, quem vai pagar é o produtor, na primeira virada da economia. Mas depois vai onerar o custo de produção, o consumidor também vai pagar. Então, quem vai pagar a conta mesmo é o consumidor e o produtor. É mau negócio, não é bom negócio. Eu até estou vendo ali o Rauli está participando aqui, um grande abraço nosso Luiz Carlos Rauli.
que esse tipo de assunto tem que ser debatido na reforma tributária, tem que ter segurança jurídica. Exatamente. Não dá para ser em convênio, não dá para ser em portaria, qualquer outra coisa. Bom, e já que o Raul está aí, conversando com a gente aqui agora, vamos falar um pouquinho de reforma tributária, Nilson. Já entramos nessa conversa de reforma tributária. Eu vou falar para você a minha preocupação, né? A agricultura está vendo um momento extraordinário e é fora da curva, né? A pandemia gerou uma demanda maior por comida no mundo, o tema segurança alimentar ganhou uma dimensão espetacular por causa da fome que alguns países passaram, que não tem produção agrícola. Então, mexeu com o comércio, vem protecionismo de novo aí, regras estão surgindo na Europa, nos Estados Unidos também, na própria China, que vão dificultar o processo de acesso ao mercado. Mas o problema é que a agricultura está ganhando dinheiro, fora de qualquer regra. Então, são 2 anos maravilhosos, ano passado e esse ano, mas já no ano que vem a coisa vai cair. Então, a minha preocupação, eu queria passar isso para você agora para te ouvir um pouquinho, é que a reforma tributária não acabe aumentando imposto para a agricultura, que já paga muito ao longo da cadeia produtiva, porque o preço agrícola está bom. Porque quando o preço agrícola vai voltar para a média normal dos processos históricos, não vão ter problema de custo de produção e custo do Brasil. Como é que você está enxergando a reforma tributária para a agricultura? Bom, primeiro que a forma que estava sendo encaminhada até o ano passado era preocupante, muito preocupante, porque estava encaminhando uma reforma tributária onde, de fato, ia onerar em praticamente 25% o setor da agricultura brasileira. Era um impacto muito pesado. E é claro, eu vou na sua linha também, que onde o brasileiro olha, e tem, é claro que em todo meio tem alguns idiotas, um ou outro, eu vou gastar 1 milhão comprando jogador de futebol, porque eu sou produtor, vou comprar isso, comprar aquilo. Isso não é uma boa propaganda para o agro, porque isso também não é a realidade do agro. É bom lembrar que 84% da riqueza do agro, das maiores rendas, está na mão de 10% só. Não é um equilíbrio, não é uma coisa equilibrada no Brasil. O Brasil real, o produtor, ele plantou a soja, ele vendeu a R$70 a saca para trade. Não é nada contra a trade, ao contrário, o cara, mas o Brasil precisa dar alternativa a esse cara, ele buscar crédito. Né? Não pode só a trade financiando ele o tempo todo. Então, ele pagou, mas o cara da trade, ele comprou a 70, mas já vendeu a 150, 160, 170. Então, não foi aquele que levantou na madrugada, plantou, produziu, teve que consertar o trator, pedir fiado no posto de gasolina. Não é esse aí que está aí, que é a grande maioria. Que é a grande maioria. Esse é o Brasil real, não é um Brasil que o cara está nadando de dinheiro. Ele vendeu bem, ele está satisfeito com a venda dele. Mas isso não fez dele uma posição dele ter que poder colaborar com o governo um pouco mais do que já colabora. Então, tem duas situações que é diferente. Uma é a grande maioria. As exceções são poucas. Né? As exceções que ganham muito dinheiro são poucas. E devem continuar ganhando, nada contra, não. Precisa ganhar dinheiro mesmo. É muito bom, o mercado bom é isso, e a democracia é isso. E o capitalismo é isso. Porém, você tem uma outra vertente também. Diz que o agro não paga imposto. Paga e paga muito. Paga muito. Ele é desonerado, mas ele está empacotado numa série de coisas ali e colabora muito com o governo. Paga em cascata, né? Pagando em cascata. Paga em cascata. E uma outra situação é a questão dos incentivos. Então, o agro é o que mais tem incentivo. Não é verdade. Não é verdade. O agro ele tem menos incentivo e não é porque é merecimento ou desmerecimento, não. Está tudo certo. A indústria merece o incentivo que tem que ter, o comércio merece, o serviço merece, mas o agro está ali em terceiro e quarto lugar em algumas situações como subsidiado. Ele não é o que mais recebe incentivo. Ele está entre o terceiro ou quarto, ele recebe menos incentivo que a indústria, menos incentivo que o comércio, dentro de todos os programas nacionais, estaduais e municipais, criados para o setor desenvolver, e tem que fazer isso mesmo. Por que cria esses programas? Porque se o governo não, né? Se o Estado brasileiro não tivesse uma dívida com o próprio Estado, que é a logística, reduzir o tamanho desse custo, melhorar a condição da eficiência do nosso produto ser retirado da propriedade rural, ter estradas vicinais, rodovias federais, ferrovias, hidrovias funcionando, óbvio que poderia o produtor ganhar muito dinheiro e colaborar um pouco mais. Mas hoje não. Hoje esse dinheiro é bancado pelo custo do Brasil, pelo custo que o Brasil tem, pela falta de infraestrutura, pela falta de armazenamento.
vamos ter quase 100 milhões de toneladas aí que não vai conseguir ser estocado. Mato Grosso mesmo agora vai perder muita soja, vai perder muito milho. Além da chuva, você não tem como estocar, porque não tem armazém, não tem silo e não tem transporte. O frete está ao dobro, né? Então, falar em aumento em carga tributária para o setor hoje é matar o setor. É matar o setor, porque o agro não é concorrente do comércio da indústria. O agro é concorrente do agro internacional. E isso que é o negócio. Os nossos concorrentes estão fora do Brasil. Então, não é uma briga aqui entre nós, é uma briga lá fora. O governo brasileiro, com certeza, não vai entrar nessa. A grande novidade política é que parece que o novo rearranjo que vai ter da reforma tributária vai começar pelo Senado. Pelo Senado é justamente a proposta do nosso Luiz Carlos Rauli, que trata de uma forma de eficiência, da redução, da simplificação, da redução desses 36 monte de papel que tem na mesa do empresário brasileiro hoje, reduzir tudo isso de forma escalonada e fazer com que a eficiência da cobrança melhore a arrecadação, diminua a sonegação de forma muito forte e faça com que a gente possa ter uma migração no futuro, né, de o que o Brasil cobra hoje. O Brasil taxa em cima do produto. Então, quem ganha 50 salários mínimos compra uma Coca-Cola e quem ganha meio salário mínimo compra uma Coca-Cola, os dois pagam o mesmo imposto. Se taxar sobre a renda, democratiza, mas o Brasil ainda não tem essa capacidade. Se fizer isso hoje, quebra o setor da educação, da saúde, da segurança, né? Não tem como ter isso no caixa. Então, por isso que a reforma tributária tem que ser com eficiência, primeiro momento, simplificação e desburocratização. Faz a reforma administrativa, enxuga o país, aí vem sim discutir, rearranjar o que nós estamos tratando de alíquota aí, a minha opinião. O Luiz Carlos Raul está mandando mensagem para nós, nosso amigo, querido amigo Luiz Carlos Raul, mandou mensagem para você pelo trabalho realizado aí. Ô, Nilson, a conversa está uma delícia, nós podemos ficar até amanhã conversando aqui, mas o tempo passa, nós temos que ir acabando a nossa conversa. Então, vou fazer uma última pergunta para você na reforma tributária ainda. Tem lá um projeto na Câmara, um projeto no Senado, e tem mais mensagens, outras circulando. Foi criada uma comissão mista, Senado e Câmara de Deputados, para concluir o trabalho. E eu ouvi o presidente do Senado falando que espera que em 8 meses o assunto esteja resolvido. O que você acha disso? Eu acho que resolvido não vai estar, mas a grande novidade é essa que eu acabei de falar. É tudo isso que você falou, só que começaria pela Câmara. O debate estaria na Câmara. A mudança é que agora pode começar pelo Senado. Se começasse pela Câmara, ia priorizar, privilegiar o relatório, a proposta do Bernardo Api, que é a autoria do Baleia Rossi, que essa não é a proposta que o agro deseja. O setor deseja, a frente parlamentar deseja. Pelo menos não é bem isso que nós queríamos algumas mudanças nela. O do Senado, ela vem mais de encontro com o que a gente imagina que pode ser essa proposta inicial. Roberto, você tem uma experiência danada, você viu como já discutiu previdência, reforma tributária. Nada sai como entra. Né? Então, como entrou é uma coisa. Eu não acredito nos 8 meses, eu acredito que pode resolver parte da reforma tributária. Por isso que eu acho que se o governo tiver uma pressa disso, quiser deixar uma boa marca, ele reduza essa quantidade de papel, faça uma simplificação, uma desburocratização, uma facilitação para melhorar a arrecadação e reduzir a sonegação no Brasil. Eu acho que esse é o melhor caminho, no primeiro momento, com algumas mudanças que está ali. O Raul vai querer me socar depois, falando, não, Nilson, tem que aprovar tudo, né? Mas eu acho que se avançar parte do projeto que está lá, que é a autoria do Davi Alcolumbre, já é um ganho enorme para o Brasil, já é um avanço enorme depois da Previdência, se acontecer a reforma administrativa. Aí sim, o governo Bolsonaro faz 3 golaços para destravar uma boa parte do que o Brasil precisa. Muito bom, Nilson. Muito obrigado por essa conversa gostosa, fluida, solta e verdadeira. Você não esconde nada, não tem medo de nenhuma pergunta, responde tudo com segurança e tranquilidade. Parabéns para você, bom trabalho lá no IPA. E é isso que você falou no começo da nossa conversa aqui. Era bom que resolvesse esse ano a questão tributária, porque ano que vem tem eleição, é só campanha eleitoral, não vai resolver mais nada no Parlamento Brasileiro. Muito obrigado, Nilson. Parabéns para você, sucesso. Conte comigo sempre, viu, Nego? Meu querido amigo Roberto, Deus abençoe você sempre. Te mantenha com essa vontade de ajudar o Brasil que você sempre fez. Muito obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe aí. Obrigado a você. Olha, gente, o Nilson
deu uma boa aula de política para a gente aqui agora, né? E deixou muito claro o processo, digamos, que ele tem na cabeça. Primeiro tem que enxugar o Estado, reforma administrativa. Por quê? Porque fazendo a reforma administrativa, enxugando o Estado, você sabe que o Estado vai precisar de dinheiro para gastar. Aí fazer a reforma tributária, incluindo nessa reforma administrativa, privatizações. Então você diminui a máquina pública, diminui a demanda por tributo, fazer a reforma tributária em cima disso. É inteligente. Não tem que fazer a reforma tributária antes da reforma da máquina pública, que depois pode ficar inadequada e insuficiente. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.